O caldo da avó contra a ciência moderna? Por que uma coisa tão chocante aconteceu? A síndrome do intestino irritável crônico de Sofia, que a medicina moderna não conseguia curar, melhorou subitamente graças a uma tigela de comida dada pela vizinha, uma vovó do interior do Brasil. Essa notícia inacreditável se espalhou rapidamente pelas mídias sociais em todo o Brasil. Os apelos desesperados de pais implorando "salvem meu filho" chegavam como uma avalanche. O mercado municipal de São Paulo, segundo relatos, estava lotado de paulistanos procurando ingredientes com nomes estranhos como quiabo e inhame, que haviam se tornado famosos da noite para o dia. O que exatamente aconteceu? A reviravolta surpreendente criada por uma mãe americana à beira do desespero. Agora vamos revelar o que aconteceu. Naquela época eu pensei em desistir de tudo, mas o milagre começou em um lugar inesperado. Olá, sou Emily Sampaio. Sou uma mãe em tempo integral, criando minha filha de 10 anos, Sofia S., em São Paulo. Meus dias sempre começavam com a mesma frase: "Mãe, minha barriga está doendo". Esta era a frase de Sofia todas as manhãs, desde os 5 anos. No começo, eu pensei que era apenas uma dor de barriga comum de criança, que passaria logo. Mas 5 anos se passaram e Sofia raramente tinha um dia em que sua barriga estivesse confortável. Nos dias ruins, ela ia ao banheiro 3 ou 4 vezes depois de comer. Não era apenas uma simples dor de barriga. Às vezes, ela ficava dias sem conseguir evacuar, com constipação que a deixava com o rosto pálido e amarelado. De repente, ela seria exaurida por uma diarreia incessante. Era um momento muito doloroso para uma criança de 10 anos. Por não se alimentar bem, ela estava mais magra do que seus colegas. Eu estava constantemente preocupada, independentemente do motivo. A vida escolar era ainda mais difícil. O número de idas repentinas ao banheiro durante a aula aumentava e os olhares dos amigos mudavam. Lá vai ela de novo. Que estranho. Um dia, Sofia voltou da escola e me perguntou em voz baixa: "Mãe, meus colegas disseram que sou estranha. Por que só eu sou assim? As outras crianças não são." Eu não soube o que responder àquela pergunta. Meu marido, David, estava preocupado no começo, assim como eu, mas com o tempo, sua atitude mudou. Uma noite, Sofia reclamou de dor de barriga novamente. David suspirou e disse: "O que você faz em casa o dia todo?" Por que a criança continua reclamando? Você passa o dia todo olhando para a criança, por que não consegue cuidar dela direito? Aquelas palavras me atingiram como uma faca. Eu ficava ao lado de Sofia todos os dias, verificando sua condição, pensando cuidadosamente no que dar a ela para comer e sempre tomando decisões cautelosas ao levá-la ao hospital. Mas, aos olhos do meu marido, nada disso parecia ser visto. Eu fiz o meu melhor, eu retruquei. David riu sarcasticamente. "O resultado é este, e você ainda diz que fez o seu melhor?" Naquela noite chorei muito no banheiro. O sentimento de impotência por não conseguir curar minha filha e a mágoa de não ser reconhecida pelo meu marido vieram à tona ao mesmo tempo. Durante 5 anos, fomos inúmeras vezes ao pediatra da vizinhança, mas as palavras eram sempre as mesmas. A função digestiva dela é um pouco fraca. Deve melhorar quando ela crescer. Vamos esperar e ver. Acreditamos nessas palavras e esperamos, mas Sofia não melhorou. Sua digestão melhorava temporariamente, mas voltava ao estado anterior depois de alguns dias. O resultado foi que as despesas médicas só aumentavam e o atrito com meu marido começou naquela época. David sempre dizia isso toda vez que eu voltava do hospital com Sofia: "Ela é assim por sua causa, não é?" Eu nunca fui assim quando era criança. O que você anda dando para a criança comer em casa? Eu me sentia injustiçada. Como eu poderia curar uma doença que nem o hospital conseguia? Por que ele só me culpava? Eu estava cada vez mais exausta. Foi então que recebi um telefonema da escola dizendo que Sofia estava chorando com dor de barriga. Eu a busquei mais cedo. Vendo o rosto pálido de minha filha, meu coração doeu. Não podemos continuar assim. Desta vez decidi ir a um lugar de verdade para fazer exames. Marquei uma consulta no maior hospital particular de São Paulo. A espera foi de mais de 1 mês. Finalmente chegou o dia da consulta. Segurando a mão de Sofia, abri a porta do hospital. Eu implorei sinceramente para que desta vez encontrássemos um tratamento. Os exames foram exaustivos. Endoscopia, exame de fezes,
testes de alergia para glúten, lactose, nozes e frutos do mar, todos os itens foram verificados. Não sei o quão longa foi a semana de espera pelos resultados. Eu apenas ficava olhando para o meu celular todos os dias. Uma semana depois, fomos ouvir o resultado. O médico disse calmamente: os resultados dos testes estão todos dentro da faixa normal. Não parece haver nenhum problema grande. Era o maior hospital de São Paulo, mas o resultado era o mesmo. Eu não aguentei. Então por que ela sente tanta dor? Por que ela vai ao banheiro o tempo todo e não consegue comer direito? O médico sugeriu fazer uma colonoscopia. Não foi fácil ver minha filha de 10 anos sendo submetida ao exame. Sofia apertou minha mão com força. Mãe, estou com medo. Eu dizia: está tudo bem, vai acabar logo, mas meu coração estava em pedaços. O resultado da colonoscopia também foi o mesmo. Síndrome do intestino irritável. O mesmo diagnóstico que eu tinha ouvido nos hospitais da vizinhança. O médico disse para eu tentar reduzir o estresse dela e fazer uma terapia alimentar. Ele me passou receitas de soro e probióticos. Eu gritei por dentro. Eu havia vindo ao maior hospital e estava desapontada, porque eram as mesmas palavras que eu ouvia há 5 anos. As receitas eram cada vez mais numerosas. Probióticos, digestivos, melhoradores da função intestinal. A conta, ao ser aberta, tinha números que me davam tonturas. Uma montanha de exames não cobertos pelo seguro. Eu suspirei. O que David dirá sobre isso? Eu já podia ouvir o som do suspiro dele, mas o que eu poderia fazer? Estava preparada para ser repreendida, mas era pela minha filha. Saindo do hospital, olhei para o céu cinzento de São Paulo parecia refletir meu humor. O sistema de saúde que se gabava de ser o melhor do Brasil, os equipamentos mais avançados e os médicos de renome, nada disso conseguiu curar minha filha. 5 anos. O que eu fiz nesses 5 anos? As contas médicas se acumulavam, o relacionamento com meu marido se tornava cada vez mais distante e Sofia continuava doente. Eu sabia que não podia continuar assim, mas não sabia o que fazer. Para onde eu deveria ir para encontrar resposta? Eu estava perdida. Foi então que uma nova família se mudou para a casa ao lado. No dia em que o caminhão de mudança chegou, eu os observei pela janela. Era uma família brasileira. Há muitos brasileiros em São Paulo, então não foi uma surpresa. Mas esta família era um pouco diferente. Suas bagagens eram peculiares. Caixas com desenhos que eu não reconhecia e coisas que pareciam grandes potes de barro. Além disso, no primeiro dia, um cheiro puro e quente, nunca antes sentido, emanava da casa. Mais tarde, descobri que eles eram uma família de mineiros, pessoas de Minas Gerais, uma região conhecida por suas fortes tradições culinárias. David franziu o nariz. Que cheiro é esse? Ele fez uma expressão de óbvio desagrado. Para ser honesto, eu também não estava acostumada com o cheiro, mas não era desagradável, era estranhamente intrigante. Culturas diferentes têm comidas diferentes. Eu não sentia a necessidade de franzir o nariz como David. Bem, vamos nos acostumar a morar perto deles. Eu apenas pensei na época. A família Silva era composta por 4 pessoas. Um casal da nossa idade, uma avó, Dona Maria, e uma menina da idade de Sofia, Isabela. O casal e Isabela falavam português fluente, parecendo ter vivido em São Paulo por um tempo. Apenas Dona Maria tinha um sotaque mais forte, mas ao contrário da minha timidez, ela me cumprimentava. Sempre que nos encontrávamos com confiança e alegria, olá, bom dia, um cumprimento cheio de vitalidade e afeto. Além disso, os olhos de Dona Maria eram claros e calorosos. Um dia, Sofia voltou da escola mais cedo, novamente por causa de dor de barriga. Apoiando minha filha pálida, abri a porta. A vizinha, Dona Maria, estava no quintal. Dona Maria parou ao ver Sofia e se aproximou lentamente, perguntando com uma expressão preocupada: a criança está muito mal? Embora o sotaque fosse forte, a preocupação era sincera. Eu assenti. Sim, a barriga dela dói o tempo todo. Dona Maria estalou a língua, fazendo uma expressão de pena. A partir daquele dia, Dona Maria perguntava sobre Sofia sempre que nos encontrávamos. Como está Sofia hoje? Ela comeu? Sofia, que inicialmente achava estranho, gradualmente se abriu para Dona Maria, porque as mãos de Dona Maria eram muito quentes.
Ela acariciava a cabeça de Sofia, tocava suas bochechas, segurava suas mãos firmemente. Dona Maria estava sinceramente preocupada com Sofia. Eu senti um calor daquela idosa que nem meu marido me dava. Uma tarde, Sofia estava brincando no quintal e de repente se curvou, segurando a barriga. Eu estava na cozinha e não vi imediatamente. Quem vi pela janela foi a vizinha, Dona Maria. Dona Maria correu para Sofia, abraçou-a e afagou suas costas, dizendo algo. Devia ser o sotaque mineiro dela. Sofia ficou nos braços de Dona Maria por um bom tempo. Eu corri apressadamente. Sinto muito por incomodá-la. Dona Maria balançou a cabeça. Não é nada. Então, ela olhou para mim e disse suavemente: a criança sofre e a mãe também sofre, não é? Ao ouvir aquela frase, minhas lágrimas rolaram involuntariamente. 5 anos. Ninguém havia me dito isso em 5 anos. Meu marido também sabia da situação de Sofia, mas em vez de empatia, vinha a repreensão. Por que você não cuida dela direito? Por que você dá coisas erradas para ela comer? Os médicos apenas recitavam os resultados dos exames e chamavam o próximo paciente. Ninguém se importava com o quão exausta eu estava. Mas a vizinha, Dona Maria, disse: você sofre para mim, que ela tinha acabado de conhecer. Não sei o quão consolador foi isso. Naquela noite, Sofia disse: mãe, a mão da avó de lá é tão quente. Depois que ela acariciou minhas costas, a dor passou um pouco. Eu abracei Sofia apertado. Não era só eu que sentia. Sofia também sentiu o calor de Dona Maria. Na época, eu não sabia o quão grande mudança aquele calor traria para nossa família. Naquele dia, choveu muito forte. A chuva em São Paulo é sempre úmida e deprimente. Sofia não estava bem o dia todo. Ela já tinha ido ao banheiro 3 vezes desde a manhã e mal tocou no almoço. As costas da criança, olhando para a chuva pela janela, pareciam tão pequenas. No final da tarde, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Dona Maria Silva, segurando um guarda-chuva em uma mão e um recipiente térmico na outra. Dona Maria estendeu o recipiente e disse: no meu tempo, em Minas, quando as crianças tinham dor de barriga, eu fazia este caldo. Chamamos de caldo de raízes e quiabo. Minha mãe fazia, minha avó fazia e eu fazia para minha filha. É feito com inhame, quiabo, aipim, mandioca e cheiro verde. É uma comida que acalma o estômago há muito tempo. Sofia parece estar sofrendo muito ultimamente. Tente dar este a ela, deve ajudar. Abri a tampa. O caldo claro e quente tinha ingredientes brancos flutuando e exalava um aroma suave e puro. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido, mas era estranhamente reconfortante. Que comida é essa? Eu perguntei. Dona Maria sorriu e respondeu: caldo de raízes. É uma comida morna e suave que fazemos no interior quando o estômago das crianças está sensível. Acalma o intestino. As vós costumam preparar o inhame para fortalecer, o quiabo para proteger a mucosa, o aipim para energia e as ervas para o sistema digestivo. É uma comida sem óleo, não irritante, que aquece o corpo. Eu hesitei um pouco, pois era uma comida desconhecida, mas não pude recusar o olhar sincero de Dona Maria. Obrigada, muito obrigada. Dona Maria disse que Sofia melhore logo e voltou na chuva. Chamei Sofia. A avó de lá trouxe algo para você. Sofia se levantou do sofá e se aproximou lentamente, olhando para o recipiente. O que é isso? A avó disse que é caldo de raízes, que é bom para o estômago. Sofia balançou a cabeça. O caldo transparente, com pedaços brancos, parecia estranho. Para ser honesta, eu estava preocupada. Sofia não tem comido bem ultimamente, com medo de que seu estômago doesse novamente. Sofia pegou uma colherzinha com cautela. Ela provou. Sua expressão mudou. Mãe, é gostoso. É tão suave. E então ela começou a comer colherada após colherada. A criança que mal tinha almoçado. Sofia terminou uma tigela pequena. Minha barriga está quentinha. Parece tão confortável. Eu não sabia o quão feliz estava ao ouvir essa frase. Eu nem me lembrava da última vez que Sofia havia dito que se sentia confortável. Naquela noite, deitei ao lado de Sofia, preparando-a para dormir. A criança disse calmamente: Mãe, minha barriga está bem hoje. Eu olhei para Sofia. Sério? Sofia assentiu. Sim. Ficou confortável depois que comi a comida da avó. Eu a cobri e a observei por um longo tempo,
O rosto da criança dormindo pacificamente era algo que eu não via há muito tempo. Seria coincidência? Ou o caldo de raízes realmente acalmava o estômago, como Dona Maria disse? Tantos remédios não funcionaram, mas uma tigela de caldo funcionou. Era difícil de acreditar, mas eu queria tanto acreditar. Quando o David voltou do trabalho, eu disse cautelosamente: "Ei, Sofia disse que a barriga dela está melhor hoje. Ela comeu uma coisa chamada caldo de raízes que a vizinha avó nos deu." David tirou uma cerveja da geladeira e respondeu: "É mesmo? Que bom." E só, claramente desinteressado. Eu continuei: "Sério, faz muito tempo. Ela disse que a barriga estava confortável antes de dormir." David sentou-se no sofá e suspirou. "Emily, não crie muitas expectativas. Ela tem momentos bons de vez em quando também, não é? Qual é a diferença?" Ele estava certo. Houve momentos em que ela melhorou antes e depois voltou ao estado anterior. Mas desta vez parecia diferente. A expressão de Sofia enquanto tomava o caldo, a frase sobre a barriga quentinha, eu não disse mais nada. Não adiantava explicar a David o que eu estava sentindo agora. Ele diria que eu estava exagerando novamente. Naquela noite, dormi profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, eu sonhei. Sofia estava rindo alegremente, dizendo que não doía mais, que estava tudo curado. O sonho de ela correndo no quintal, rindo de mãos dadas com Isabela, era tão claro. No momento em que abri os olhos, pensei: por favor, que não seja apenas um sonho. Na época, eu não sabia que aquela pequena esperança desencadearia um conflito ainda maior com meu marido. Na manhã seguinte, eu reaqueci o caldo de raízes que Dona Maria havia dado para Sofia. Funcionou ontem à noite, então eu pensei em tentar novamente. Sofia também não rejeitou a comida hoje e comeu bem. Depois do café da manhã, observei a condição de Sofia. Normalmente, o rosto da criança ficaria sombrio em menos de 30 minutos depois de comer. Mas depois de 1 hora, Sofia ainda estava bem. No almoço e no jantar, eu reaqueci o caldo para ela. Antes de dormir, perguntei a Sofia: "Como está sua barriga hoje?" Sofia assentiu e disse: "Está bem. 2 dias seguidos." A partir daquele momento, comecei a acreditar que o caldo de raízes estava funcionando. Eu disse cautelosamente a David: "Eu quero aprender algumas receitas mineiras com a avó da vizinha. Quero fazer para Sofia." Sua expressão endureceu. "Receitas mineiras? O quê?" David largou o controle remoto da TV. O ar ficou pesado. Eu expliquei novamente: "Depois que ela tomou o caldo de raízes, Sofia está bem há 2 dias. Isso não é coincidência. Eu quero aprender mais para fazer para Sofia." David suspirou e se levantou. "Emily, você está em sã consciência?" David finalmente levantou a voz. "Uma tigela de caldo dada pela vizinha curou uma doença que os hospitais não conseguiram? Isso faz sentido?" Ele me pressionou. Como é possível que uma doença que a medicina não consegue curar seja curada por uma tigela de sopa? Diante de sua atitude sarcástica, eu não recuei. O que esses hospitais renomados fizeram pela nossa Sofia? Apenas um monte de exames caros e remédios digestivos. E o resultado? Nada mudou. O rosto de David ficou vermelho de raiva. "Você vai dar comida não certificada para a criança comer? A avó da vizinha é médica", ele gritou. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim também. "Você não me pediu para fazer algo? Então eu estou tentando fazer algo. Por que você está criticando? O que você fez pela Sofia durante todo esse tempo?" Suspirar olhando para a conta e me culpar. "O que mais você fez?" Instantaneamente, a casa caiu em um silêncio pesado. Os olhos de David ficaram frios como facas. Ele disse com uma voz baixa e gelada: "Sim, eu só sei suspirar porque estou ocupado ganhando dinheiro lá fora. Se você é tão boa, vá ganhar dinheiro." Quem passa o dia inteiro em casa e não consegue cuidar de uma única criança, não tem o direito de falar alto. Aquela frase me atingiu como uma faca. Eu não conseguia mais conversar. Levantei-me e saí. A voz de Sofia veio de trás. "Mãe, por que vocês estão brigando? É por minha causa?" Olhei para trás e os olhos de Sofia estavam marejados. Meu coração se partiu. Não é culpa sua. Abracei Sofia pensando: não posso continuar assim. Não na frente da minha filha. Naquela noite, fui para o quarto de Sofia. Deitei ao lado dela, olhando para o teto, e chorei. Eu não sabia se estava chorando de raiva ou mágoa. A frase "não consegue cuidar de uma única criança" ecoava na minha cabeça.
É verdade? Eu era uma mãe incompetente? Eu fui a todos os hospitais. Senti que fiz tudo o que podia, mas porque só eu estava sendo culpada. Olhei para o rosto adormecido de Sofia ao meu lado. Um rosto tranquilo. Depois de tomar o caldo de raízes, ela estava dormindo confortavelmente pelo segundo dia. Eu me decidi. Não importava se meu marido se opusesse. Eu tentaria, mesmo que tivesse que ser às escondidas. Eu não pediria mais permissão. Eu faria o que fosse preciso para Sofia melhorar, porque eu sou a mãe dela. No dia seguinte, toquei a campainha da casa do Silva. Clara, a mãe de Isabela, abriu a porta. Ela tinha a minha idade e transmitia uma impressão calorosa. Eu disse honestamente: Sofia melhorou muito depois de tomar o caldo de raízes que Dona Maria deu. Posso aprender algumas receitas mineiras? Clara sorriu brilhantemente. Que bom! Minha mãe estava preocupada com a Sofia. Entre. A partir daquele dia, eu me tornei aluna da cozinha do Silva. Dona Maria e Clara eram minhas professoras. A primeira coisa que aprendi foi o caldo de raízes. Preparar inhame, quiabo, aipim e ervas, cozinhando-os em ordem e lavando-os. Foi mais trabalhoso do que eu imaginava. Dona Maria disse que a intenção é importante. Você tem que fazer devagar, com carinho. Aquela frase me tocou. A culinária americana preza pela velocidade e conveniência. 3 minutos no micro-ondas, 15 minutos no forno. Mas a culinária mineira era diferente. Demorava horas apenas para deixar os ingredientes de molho, cozinhar lentamente e temperar com carinho novamente. Era muito trabalho. No início, eu pensei, por que é tão complicado? Mas depois de ouvir Dona Maria, eu entendi. Tempo e carinho são os ingredientes. Essa intenção se funde com a comida e a comida revigora o corpo. Eu já tinha feito comida com carinho para Sofia? De repente pensei nisso. Eu aprendi as receitas mineiras uma por uma. Comecei com mingau de inhame feito com inhame, depois o arroz com quiabo suave e o peixe assado com gengibre e temperos suaves. E o feijão tropeiro como um prato mais substancioso, mas com moderação. Quanto mais eu aprendia, mais misteriosa achava a culinária mineira. Diferente da culinária americana, quase não usava óleo e os temperos eram suaves. O foco era realçar o sabor do próprio ingrediente. Era um sabor extremamente suave e delicado que não sobrecarregava o estômago. Clara explicou que a culinária brasileira tradicional é muito boa para a saúde intestinal. Há muitos alimentos fermentados e especialmente receitas como caldo de raízes com inhame e quiabo fornecem boa nutrição. Em contraste, a culinária ocidental é muitas vezes gordurosa e irritante. Isso provavelmente sobrecarregava o estômago sensível de uma criança como Sofia. No momento em que ouvi isso, senti como se tivesse levado um soco na cabeça. Pensei, até agora, eu nunca tinha questionado a culinária americana. Eu assumi que as coisas que comemos desde o nascimento eram normais. Pizza, hambúrguer, queijo, frituras, comidas às quais Sofia foi exposta naturalmente desde o nascimento. Mas, ao contrário, elas não eram adequadas para o corpo de Sofia. Naquele momento, tudo pareceu se encaixar. Comecei a mudar gradualmente a dieta de Sofia. Arroz com feijão e caldo de raízes no café da manhã. Arroz com quiabo e omelete na lancheira do almoço. Mingau de inhame e peixe assado no jantar. No início, Sofia achou estranho, mas eu não a forcei. Eu a deixei se acostumar lentamente. Isabela, a vizinha, ajudou muito. Sofia, olhe como eu como bem. Você tem que comer bem para ficar saudável como eu. As crianças são assim. A influência de um amigo é maior do que a de uma mãe. A mudança foi dramática. As idas de Sofia ao banheiro diminuíram significativamente, de 5 a 6 vezes por dia, para 1 ou 2. Seu rosto começou a ter cor, o rosto pálido começou a ganhar vida. 1 mês depois, Sofia era uma criança completamente diferente. Você sabe qual foi a primeira coisa que ela disse ao acordar de manhã? Mãe, minha barriga está doendo. A frase que eu ouvia todos os dias desapareceu. A escola também parou de ligar. Antes, eles ligavam pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Sofia está com dor de barriga. Por favor, venha buscá-la. Eu nunca me acostumei com o toque do telefone da escola.
Toda vez que tocava, meu coração afundava. Mas agora, essas chamadas não existiam mais. A ansiedade que me atormentava todos os dias desapareceu. Não há palavras para descrever o quão grande foi aquele alívio. Finalmente, eu havia recuperado minha rotina. Meu peito estava cheio de emoção. Agora, Sofia começou a comer muito bem. Antes, ela tinha medo de que sua barriga doesse se comesse, então ela hesitava com a colher, sempre com medo. Agora, ela terminava uma tigela de arroz rapidamente e até estendia a tigela pedindo mais. Eu quase chorei ao ver aquilo. O mais surpreendente é que o peso de Sofia aumentou 4 quilos em um mês. Suas bochechas, que estavam encovadas, recuperaram a carne. Ver isso era realmente emocionante. Como um sonho, o mais importante é que Sofia começou a rir. Risos de verdade. Um rosto rindo livremente, sem se preocupar com a barriga, sem se preocupar com o banheiro. Eu não vi aquele rosto há quanto tempo. Eu senti que minha filha havia voltado para mim. David também notou a mudança de Sofia. Uma noite, ele observou Sofia brincando alegremente com Isabela no quintal e finalmente falou: Sofia parece estar muito melhor. Sua voz estava baixa. Era um tom de quem não queria admitir que estava errado, mas que finalmente tinha que admitir ao ver a filha saudável diante dele. Embora ele não olhasse diretamente nos meus olhos, sua voz tinha um tremor peculiar. Eu não disse nada, apenas olhei para o lado de fora. Sofia estava rindo alegremente. Só de ver aquilo era o suficiente. E naquele momento, ao ver o sorriso da minha filha, eu soube que aquela felicidade milagrosa estava apenas começando. 3 meses se passaram. Sofia se tornou uma criança completamente diferente. A criança que chorava de dor de barriga todas as manhãs agora acordava cheia de energia. Não houve uma única vez em que ela voltou da escola mais cedo. Ela também mudou entre os amigos. A criança que era ridicularizada por ir constantemente ao banheiro agora se dava bem com todos alegremente. A professora ligou. Sofia está tão alegre ultimamente, aconteceu alguma coisa? Eu apenas sorri. Mudei a dieta dela, só isso. Naquela noite, David, sentado à mesa de jantar, falou primeiro, de forma diferente do habitual. Que tal sairmos para jantar hoje? Foi uma sugestão inesperada. Geralmente era eu quem tinha que sondar e sugerir sair para comer. Aonde você quer ir? Eu perguntei. David hesitou por um momento e disse: que tal um restaurante de comida brasileira tradicional? Sofia parece estar comendo muito bem ultimamente. Eu estava tão surpresa que fiquei olhando para meu marido. David evitou meu olhar e coçou o rosto, sem jeito. Ele hesitou por um longo tempo. Finalmente, ele disse pesadamente as palavras que estavam guardadas em seu coração. Sofia realmente melhorou muito. Eu estava errado. Eu sinto muito de verdade. Seu pedido de desculpas, baixo, estava cheio de remorso sincero. O coração dele, que era tão teimoso, estava desmoronando lentamente diante do riso de Sofia. No momento em que ouvi aquelas palavras, tudo o que estava acumulado se dissolveu. Eu não disse nada, apenas assenti. Naquela noite, nossa família comeu fora em um restaurante brasileiro tradicional pela primeira vez. Sofia olhou para o cardápio animadamente. Mãe, eu quero caldo de raízes e arroz com quiabo também. Isabela disse que pão de queijo é muito bom. Podemos pedir pão de queijo? David pegou os talheres desajeitadamente. Sofia, diga ao papai como usar os talheres, papai. Você tem que segurar assim. David tentou desajeitadamente seguir, mas no final desistiu e pediu um garfo. Eu e David rimos. Não sei há quanto tempo nossa família ria junta. No caminho de volta para casa depois do jantar, David sussurrou enquanto dirigia. Obrigado, Emily. Obrigado por não desistir. Eu olhei para fora. O céu noturno de São Paulo tinha estrelas. É raro ver estrelas nesta cidade chuvosa. O céu estava excepcionalmente claro naquele dia. E na época, eu não sabia que a história da nossa família logo se tornaria a esperança de muitas pessoas. Uma noite, depois que Sofia adormeceu, abri o aplicativo de mídia social e comecei a escrever a história daquele período. 5 anos de sofrimento, dezenas de visitas ao hospital, o conflito com meu marido e a história de como uma tigela de caldo de raízes da avó brasileira vizinha mudou tudo. Eu postei e fui dormir.
Acordei na manhã seguinte e verifiquei meu celular. As notificações estavam explodindo. Em uma noite havia milhares de compartilhamentos e incontáveis comentários. Meu filho também é assim. Minha filha também é. Por favor, me diga a receita brasileira. Fiquei surpresa que havia tantos pais com a mesma preocupação. E comecei a responder um por um. Uma semana depois, recebi um telefonema de um número desconhecido. Era de uma emissora de TV local de São Paulo. Eles disseram que queriam entrevistar a história de Sofia. Eu hesitei. Ficar na frente das câmeras era estressante, mas minha mente mudou. E se nossa história pudesse ser a esperança de alguém? No dia da entrevista, a repórter veio à nossa casa. Na sala de estar, Sofia, eu e a vizinha Dona Maria Silva participamos da entrevista juntas. Dona Maria apenas sorriu timidamente ao ver a câmera grande pela primeira vez. Às perguntas da repórter, Dona Maria gesticulou e disse: "Ah, que nada. O que tem de especial nisso? É apenas a comida comum que nós mineiros comemos. É algo que é passado há muito, muito tempo. Minha avó fez para minha mãe fez para mim e eu fiz para minha filha." As palavras de Dona Maria estavam cheias de sabedoria de anos e de afeto caloroso. Aquela frase simples mostrou o poder profundo por trás da culinária brasileira tradicional. Após a reportagem ser veiculada, a reação foi além das expectativas. O título era chocante. Família americana resolve problemas intestinais de criança com receita tradicional brasileira. Mas o conteúdo era verdadeiro. Desde o dia da reportagem, o mercado municipal de São Paulo ficou lotado de pessoas. Pais americanos perguntavam sobre quiabo e inhame. A receita do caldo de raízes de Dona Maria foi compartilhada milhares de vezes. Dona Maria parecia confusa. Eu fiquei famosa? É só um caldo. Eu ri. Dona Maria, o seu só um caldo salvou a minha filha. Dona Maria acariciou a cabeça de Sofia e disse: "Contanto que Sofia esteja saudável. Isso é o mais importante." As mensagens continuaram a chegar de todo o país. "Graças a você, nosso filho também melhorou. Começamos a dar comida brasileira e está funcionando. Obrigada." Eu ficava emocionada toda vez. Nossa experiência estava se tornando a esperança de outras famílias. Uma noite, nossas famílias, a Sampaio e a Silva, jantaram juntas. A mesa estava repleta do caldo de raízes feito com carinho, arroz com feijão e couve refogada. Toda a casa estava cheia de um cheiro delicioso. Com o cheiro delicioso, o ar da casa ficou suave e caloroso. Sofia e Isabela estavam sentadas lado a lado, rindo. David, embora ainda não fosse muito bom com os talheres, estava se esforçando. Dona Maria sorria com satisfação, observando David se esforçando para aprender uma cultura desconhecida, como se estivesse olhando para um filho travesso. Ela tinha um sorriso gentil o tempo todo. Foi então que David disse: "Obrigada, Dona Maria. Você salvou nossa família." Dona Maria balançou a mão. "Que nada. Sofia se curou sozinha." Eu olhei para fora. O céu de São Paulo ainda estava nublado. Esta cidade é assim. Muitos dias do ano são nublados e chuvosos. Antes, eu odiava o céu cinzento, que parecia refletir meu humor. Mas agora é diferente. Eu não odeio mais o céu nublado, porque naquele dia chuvoso, Dona Maria bateu na nossa porta com caldo de raízes. Por 5 anos eu tentei encontrar a resposta longe. Hospitais maiores, médicos mais famosos, exames mais caros. Acreditava no melhor sistema de saúde do Brasil, pensando que a ciência daria a resposta. Mas eu estava errada. A resposta estava perto, estava ao lado. O coração caloroso da avó brasileira que falava com sotaque forte e uma tigela de caldo feita com carinho. Essa era a resposta. Na época, eu não sabia que aquela tigela de caldo salvaria a nossa família. Não apenas curou a saúde de Sofia, mas também restaurou o relacionamento entre David e eu. Nossa Sofia veio e me abraçou. Sofia olhou para mim. "Mãe, eu estou tão feliz." Aquela frase me fez chorar. Eu a abracei, sem conseguir falar. As lágrimas que eu segurava silenciosamente escorreram pelo meu rosto. Mas não eram as lágrimas de tristeza de antes, mas sim lágrimas de alegria indescritível. Um milagre de uma tigela de caldo. Alguns podem dizer que foi coincidência, que era a hora de ela melhorar naturalmente. Mas eu sei que não foi coincidência. É a sabedoria que o Brasil, um país de vasta diversidade, guardou por milhares de anos. A filosofia de curar o corpo com a comida. Dona Maria sabia disso.
Hoje, em algum lugar de São Paulo, deve haver uma mãe cozinhando caldo de raízes, com o desejo de que seu filho fique saudável. Aquela mãe pode estar exausta como eu estava, pode estar perdida, procurando a resposta. Espero que nossa história possa ser uma pequena esperança para aquela mãe. Hoje, eu também estou na cozinha, cozinhando com carinho, como Dona Maria me ensinou. Sofia está ao meu lado, ajudando. Mãe, eu quero fazer também. Ao ver isso, eu penso, isso é felicidade. Era simples assim. A resposta não está longe, está perto e um coração caloroso. Obrigado a Dona Maria, que me contou isso, e ao Brasil. Mas Dona Maria, às vezes também dizia, nós, brasileiros, somos um país de grande diversidade e força, apesar dos nossos problemas. As pessoas conhecem o futebol, o samba, a Amazônia, mas a nossa verdadeira força está na nossa sabedoria popular, no nosso jeitinho brasileiro de sermos resilientes e afetuosos, e no calor humano. Nossa cultura, do caldo de raízes à feijoada, passando pelo acarajé, mostra a nossa identidade e nossa capacidade de nutrir. Ao ouvir isso, eu pensei, o Brasil é um lugar incrível, possui uma modernidade vibrante, mas não esquece a sabedoria de suas vós de milhares de anos. E compartilha tudo isso com o calor, com uma mãe e filha americanas estranhas. O milagre de uma tigela de caldo. Esta é a história da nossa família, eu sou Emily, a mãe de Sofia. A história de hoje termina aqui. O que você achou da história de hoje? Se você gostou desta história, por favor, se inscreva, curta e ative as notificações para ver mais histórias. Então, obrigado a todos por assistirem hoje. Desejo a todos um dia saudável e feliz. Obrigada por assistirem a TV da Estudante Coreana, adaptação Estudante Coreana Brasileira. Suas inscrições, curtidas e apoio são nossa maior motivação para fazer vídeos. Continuaremos a nos esforçar para fornecer mais conteúdo para vocês no futuro.